Doutora Lana, aproveitando aqui a sua presença de psiquiatra estudiosa, eu vou levantar um problema que nos angustia a todos. É a frequência com que atitudes psicóticas estão sendo tomadas, particularmente nos Estados Unidos e na Europa, com relação a duas vertentes. Uma vertente, a do radicalismo religioso, como uma expressão borderline entre a psicose e o radicalismo religioso estrito sensu. E uma outra vertente é a de existência de atitudes contra as celebridades, que me fez pensar há algum tempo atrás, Lana, que seria a necessidade que o mundo atual vem criando nas pessoas humanas de fazer-se célebres. Então eu não sou um John Lennon, mas eu vou me tornar célebre por ter matado um John Lennon. Eu não sou... essa cantora recentemente foi assassinada há 2 ou 3 dias atrás, que era foi do The Voice. The Voice, mas eu vou me fazer famoso por ter matado a cantora que venceu o concurso The Voice. Esses dois campos começam a ser estudados agora pela psiquiatria porque são praticamente novos. É verdade. Eu gostaria de ouvi-la sobre essas duas vertentes do comportamento psicótico. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa atitude igual a essa agora do fim de semana, em que um rapaz entra dentro de uma boate e atira, né, e traz a coisa do contexto religioso. Eu acho que toda ideia de fanatismo, né, seja ela em qual religião for, ela vem, sem dúvida, acompanhada por trás de uma possibilidade de uma patologia. Ninguém se arma, né, e vai sabendo que aquilo que ele está fazendo, porque alguns deixam cartas, descrevem. No caso, por exemplo, desse rapaz que atirou na jovem cantora, ela também nem era tão famosa assim, ela estava começando uma carreira, mas ele já tinha por ela uma verdadeira adoração. Eu acho que passa, né? Toda adoração, eu sempre digo isso, quando você leva a coisa pelo lado da adoração, tem um contexto, digamos, psicótico, talvez, porque esse indivíduo, ele sai do contexto de realidade, ele sai da realidade que no caso da boate, da homofobia. Há uma ideia de homofobia, há uma ideia religiosa. Quando eu não aceito o outro e eu quero mudar o outro, a minha pergunta, sempre eu me faço essa pergunta quando eu vejo essa questão igual na boate. Ele talvez gostaria de estar no lugar do outro e não sabe lidar com isso, como você acabou de falar, do jovem que matou a atriz. Será que a vontade de ser famoso, como a gente viu, por exemplo, um rapaz apaixonado pela Ana Hickman, que acabou atirando, correndo o risco de matar ela, cunhado e todos que estavam juntos, que amor é esse? Que paixão é essa? Que idolatria é essa? Então, assim, será que não há por trás uma psicose? Será que se tratar... Então, como você falou, são estudos muito novos e que a gente não pode afirmar que se você tratar esse indivíduo é um psicótico, é um sociopata, o tratamento daria a ele uma nova dimensão? Enfim, eu ainda não posso afirmar isso. Eu acho que quando você leva a coisa para o lado da idolatria e você não consegue lidar com isso, há por trás disso todo um contexto que precisa ser tratado e talvez por uma psicoterapia, mais até do que um trabalho medicamentoso, porque eu acho que aí, a não ser que tenha uma psicose, que é um surto psicótico, onde eu entendo que o outro está me agredindo, pode me agredir, e aí eu passo a entender que ele é um risco para mim, e aí eu posso correr o risco de matá-lo, então eu tenho que tomar medicamento.
Mas eu acho que no caso desses rapazes, dessas moças que acabam matando por idolatria a ídolos, por vontade, talvez, de estar no lugar deles, precisasse passar por um processo terapêutico. Também acho que isso passa um pouco pela estrutura familiar, pela forma como a gente está vendo aí, falando do Islã, né, da religião muçulmana, quantos jovens estão saindo das suas famílias, dizem que vão ali e não voltam mais, e vão porque estão apaixonados, assim, idolatrando essa ideia que grupos extremistas levam, a ideia de que você morre por uma causa. Talvez isso seja a causa, não a causa que eles precisassem, mas eles precisassem de uma causa porque na família eles não estão conseguindo se sentir responsáveis, importantes. Em geral, isso acontece muito por jovens, né? A gente observa que eles geralmente são os que estão no momento mais difíceis, assim, estão no momento de questionar de qual o papel que ele está representando na sociedade. Ele nem é criança mais, nem ele é adulto. É dado aos jovens hoje muitas responsabilidades, muitos cursos, muitos desejos de pais, de mães, de avós, de que eles sejam aquilo que às vezes eles não são. Então, o que eu me pergunto, e aí a gente sai da questão da psicose, né? Que eu não vejo como psicose, eu vejo como indivíduos que passaram por todo esse processo e não foram avaliados pela família, a família não estava lá, não estava vendo, e acabam cometendo esses desatinos, assim, né? E a gente não pode, assim, à distância, dizer que esse rapaz, por exemplo, da boate, tivesse um processo psicótico. Mas eu acho que tem mais aí um contexto de como ele vê toda a religiosidade, enfim, a vida, né, a família, de como que ele enxerga tudo isso, de como ele foi captado para isso. Doutora Lana, uma impressão que me fica, tirando-a da psiquiatria, de que o mundo moderno hoje levou a extremos exponenciais a questão do sucesso. Nós vemos o sucesso no esporte, nós vemos o sucesso na música, nós vemos o sucesso financeiro como única forma de reconhecimento das celebridades. E eu me pergunto se essa situação não é extremamente fortalecida pela mídia. Sem dúvida, mundial. Sem dúvida. Porque, assim, o que fica muito claro que eu observo, né, nos consultórios, nos locais que eu atendo, que eu converso com as pessoas, com os pacientes, é que, assim, acaba se cobrando e entendendo que sucesso é só aquele que aparece, que está no topo, que está na mídia. E a mídia reforça isso, dá essa ideia de que você, para ter sucesso, para ter alguém, para ser alguém, para estar aí, para ser famoso, para ser importante, você tem que estar aparecendo. Eu acho que isso é um complicador e eu acho que acaba fazendo com que esses jovens, nesse caso, como foi falado, como o senhor colocou, acaba levando a ideia de que se eu não chamo atenção por um meio, eu chamo por outro. E isso, eu acho que, de novo, eu vou sempre dizer isso, porque eu acho que é a família. Eu acho que a família, o mundo moderno, um pouco tirando da família a ideia de que ela é responsável e acabou sendo terceirizado a educação. E isso, acho que foi um grande complicador para estarmos onde estamos hoje. Terminamos aqui, lamentavelmente, o nosso terceiro bloco. Verdade. Gostaríamos que tivéssemos aqui 6 blocos, Nossa. e não de 10 minutos cada um. É verdade. Mas de muito mais, porque essas questões estão adquirindo uma importância crescente. É verdade. E as famílias, as pessoas, as empresas, os profissionais de saúde e os cidadãos do mundo precisam aprender a encontrar o caminho da felicidade sem que isso seja o caminho da celebridade. É verdade. Muito obrigado, doutora Lana, por sua presença que agradeço. aqui. Muito obrigado a vocês, telespectadores. E Mais Saúde encerra aqui.
esse programa de hoje. Muito obrigado pela sua presença.